Qual que é o resultado real que a prospecção de clientes traz para a sua advocacia? Claro que é importante, é essencial fazer prospecção de clientes, né? Principalmente da forma ética, que eu venho falando aqui já há alguns tantos vídeos aqui no canal. Porém, essa prospecção não pode ser feita assim, totalmente às cegas, vai fazendo, sabe aquele vai fazendo e vai, tá entrando cliente, tá entrando lead. Não é assim. Não pode ser assim. É importantíssimo ter alguns acompanhamentos, né? Tem aquela famosíssima frase do Edward Demings que fala que quem não mensura, quem não mede, não gerencia. É exatamente isso. Se você não está mensurando os resultados e as métricas que levam àquele resultado, você não tem como saber se o resultado está bom. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você algumas métricas importantes, métricas que são muito relevantes para essa atividade de prospecção. Então, vamos direto ao ponto. Vou já começar a falar aqui de algumas delas e vou trazer uma ligeira explicação sobre cada uma delas para que você consiga implantar na sua operação. Vamos lá. Primeira métrica importante aqui: tráfego nos canais de aquisição. Um ponto importante antes, eu acho que até vou falar de alguma delas aqui no meu roteiro, que é o seguinte: muita gente vai falar, mas é só medir o topo de funil e o fundo de funil. Pronto, tem um resultado. Não é assim. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo só para falar desse erro grave. Porque quando você olha só para o topo e para o fundo, você está desperdiçando uma série de oportunidades ou de métricas que acontecem aqui no meio, ao longo do funil. Isso se a gente só considerar o funil bem linear, e coisa que ele não é na vida real, né? Ainda tem todas as métricas, possíveis métricas de Dark Social, Dark Funnel, mas é um erro grave, porque você cria essa miopia de tudo que pode estar acontecendo aqui no meio. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui, essas métricas, já tem alguma dessas estratificações. E agora, nota mental aqui, que eu vou gravar um outro vídeo só para falar dessa estratificação mais específica, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, entender o tráfego nos canais de aquisição. E aqui, quando eu falo de canais de aquisição, pode ser o de consciência, que é topo de funil, ou já os de conversão, que são fundo de funil, ou ainda os de relacionamento, que são meio de funil. Então, percebe que a gente tem três tipos de tráfego, pelo menos, né, três tipos de tráfego de canais de aquisição. Então, é importante medir esse tráfego em cada um desses canais, porque essa é a primeira métrica que você vai usar de referência para o que vem pela frente, ou seja, quanto tem, pelo menos, de gente entrando no seu funil. E aqui não importa qual funil que você utiliza. Tá? Nem vou entrar nesse ponto, pode ser uma série de funis, pode não ser o funil, pode ser o próprio flywheel lá da HubSpot ou alguma outra mecânica, outro paradigma que não seja um funil, mas não importa. Você sempre precisa saber pessoas o volume de pessoas, de leads que estão entrando em contato, sendo impactado, tendo pontos de contato com os seus canais. Segunda métrica importante, o volume de leads que já está no funil por etapa. E, de novo, não vou falar de nenhum funil específico. Pode ser um funil personalizado, que você criou o seu próprio funil, pode ser os funis do Russell Brunson, pode ser os funis de consciência, de AIDA, não importa o funil. É importante saber quantas pessoas, quantos leads estão circulando em cada um deles. Por quê? Isso aqui é o começo para te dar previsibilidade. Se você sabe que hoje você tem uma taxa de conversão ali, as taxas de conversão entre cada etapa do funil, você já sabe quanto você precisa ter lá no topo para ter a quantidade de vendas que você quer ter aqui no fundo. Então, por isso é importante você mapear e saber sempre exatamente, pelo menos toda semana, quantos leads eu tenho em cada etapa do funil. Porque se você tem
tanto essa métrica das conversões, quanto também o tempo que leva em cada etapa. Ó, você vê hoje, eu tenho X leads no topo de funil, eu sei que vai levar tanto tempo a uma tal taxa de conversão que eles vão fechar contrato. Isso é previsibilidade. Então é importante ter e acompanhar regularmente esse volume de leads que você tem por etapa do funil. E aí, né, eu vou acabar me repetindo em algumas coisas aqui, mas é só para frisar bem quais são as métricas importantes. Ter essa taxa de conversão entre as etapas. Já falei, né? Estou repetindo meio que o que eu já falei nos itens anteriores, mas é importante você ter essa taxa e acompanhar, porque essa taxa precisa ser otimizada. Esse é o ponto mais importante da otimização de funil. Por quê? Eu quero aumentar minhas vendas. É só aumentar o topo de funil? Teoricamente, sim. Só que se o seu custo de aquisição está alto, você vai aumentar a quantidade de vendas, elevando também seu custo. Se o seu tempo de conversão está alto, você vai sobrecarregar o seu time de vendas. Porque vai ter mais lead levando mais tempo. Então, é importante ter bem especificado quais são as taxas de conversão que você tem em cada etapa do funil. E aí, se você está trabalhando, né, com o lead qualificado para marketing, que é o MQL, o lead qualificado para vendas, que é o SQL, enfim, quais os níveis de lead que você está trabalhando aí, você vai só adequando. Mas é importante ter a taxa de conversão, porque se você identificar que tem algum problema em alguma etapa, é nessas taxas de conversão que você vai mexer. Ou, ao contrário, elas é que vão te mostrar se tem algum problema. Exemplo aqui de como que você enxerga se tem algum problema em alguma etapa. Vamos lá, você tem um funil. Vamos só pegar um funil simples aqui que você tenha 3 etapas. Da primeira, do topo para o meio, você tem 20% de conversão. Do meio para o fundo, você tem 5% de conversão. E do fundo para fechamento, você tem 20% de conversão de novo. Olha só. O seu meio de funil, ou seja, do meio para o fundo, está desconexo com as outras métricas. Muito provavelmente tem algo errado aqui no seu meio de funil. Então, acompanhar essas métricas também serve para você fazer e buscar a otimização das etapas do funil, uma por uma. Muito bem. Também é importante acompanhar uma taxa de no-show. Aqui, talvez essa métrica não seja para todos. Se você tem já um funil curto, com pouquíssimas 2 etapas, que muitas vezes o próprio SDR já fecha, ou um funil curto que você não tem SDR ali, porque você só faz uma determinada prática que os leads abordados já são qualificados, enfim. Talvez, se você não tem um funil, né, que segue pelo menos ali o processo do Receita Previsível, isso talvez não vai fazer diferença. Mas se você tem um funil que tenha pelo menos 3 etapas, significa o quê? Que você tem uma reunião com um closer. Esse é o ponto. Se você tem um closer no seu time comercial e você tem algum outro profissional ali, seja um SDR ou um BDR, ou um Inside Sales que faça alguma dessas funções, um Social Seller, enfim, que está marcando reuniões para o closer, é importante acompanhar essa métrica. Né? De novo, talvez nem todo fluxo comercial tenha um closer, mas a maioria vai ter. Então, é importante acompanhar essa métrica. Por quê? Porque o tempo do closer é valioso. O tempo do closer custa mais caro, ele é um profissional mais qualificado, muitas vezes um advogado que entende de várias matérias do direito, é a pessoa que sabe tirar todas as dúvidas técnicas de área jurídica e sabe também fechar contrato. Tem técnicas de negociação, técnica de fechamento, ou seja, é um profissional complexo, é um profissional até mais difícil de achar no mercado. Por isso que ele é mais caro. Então, a hora dele não pode ser desperdiçada com o cliente que marca reunião, com o lead que marca reunião
e não aparece na reunião, né? A taxa de no-show. Então, acompanhe essa taxa de no-show. Poucos escritórios acompanham isso. E aqui, assim, até uma referência de mercado. Nessa aqui eu não vou fazer isso nas outras, porque tem muita variável, mas nessa daqui eu vou trazer. Se você tem uma taxa de no-show acima de 20%, ou seja, 20% das reuniões do closer, o lead não está aparecendo, você tem um problema de qualificação dos leads. Então, reveja a qualificação dos leads, reveja o papel, né, a atuação do SDR, seja ser humano, seja automatizado, porque tem algum problema na qualificação. Próxima métrica é o tempo médio desse ciclo de vida da venda que eu falei já no item anterior. É importante você saber qual é esse tempo. Primeiro, para você saber, né, quando você vai começar uma campanha, quanto isso vai levar em resultado, né? Quanto tempo isso vai levar para gerar contratos fechados. Então é importante você ter esse tempo. E segundo, se você quer encher mais o funil, você também vai ter que dimensionar a capacidade produtiva de quem está, né, trabalhando em cada uma das etapas. Se você não tem essa noção do tempo, vamos pegar aqui um exemplo. Um ciclo de venda, vamos pegar uma venda um pouco mais consultiva. O que significa? Que o meio do funil é bem distendido. O que isso significa? Que vai levar um certo tempo aqui, e normalmente assim, né? Vendas consultivas, principalmente para advocacia empresarial, não fecha no primeiro ponto de contato. Muitas vezes vai demandar 3, 4, 5, 6 pontos de contato, 6 reuniões até o fechamento. Então é importante saber isso para quê? O seu time já está preparado para isso, já dimensionar o tempo, né? Cada closer ali trabalhar com esse tempo, dimensionar a quantidade de leads que você consegue ter dentro do funil com esse tempo maior e, principalmente, enxergar se tem como encurtar esse funil. Eu acabei de falar que é natural que vendas complexas, vendas consultivas tenham um funil mais extenso, claro que sim, mas sempre dá para, né, otimizar alguma coisa e encurtar algum passo. Então, é importante ter essa mensuração para saber se onde tem uma possibilidade de otimização até o fechamento. Outra métrica muito importante, o custo de aquisição de clientes. É importantíssimo calcular quanto você gasta para trazer um cliente, para fechar um novo contrato. E principalmente, escritórios que trabalham com alguns produtos que têm uma margem muito baixa, ou o ticket médio muito baixo, ou que não tem, ou tem muita dificuldade de fazer cross-selling, ou seja, vender outros produtos para o mesmo cliente. Né? Em todas essas situações, se você tiver um custo de aquisição de cliente muito alto, eu já vi muito escritório que praticamente não tem lucro fechando o cliente. E essa é uma matemática muito delicada, porque é aquilo que eu sempre falo, na escritório de advocacia, principalmente os escritórios que só trabalham com honorário de êxito, às vezes o escritório só vai ver que ele tomou prejuízo com o cliente 9 meses depois, 15, 18 meses depois. E aí, às vezes, ele já está quebrado, né? Então, é muito importante saber o quanto está custando cada cliente em comparação com o produto. E aqui eu recomendo fazer o custo de aquisição do cliente por produto. Porque é aquele negócio, um cliente que custa R$1.000 para um produto de BPC Loas é um cliente muito caro. Já um cliente que custa R$1.000 para um produto de holding é um cliente barato. Tá? Então, é importante dimensionar o custo de aquisição do cliente em função do produto. Vou gravar um outro vídeo também só ensinando a fazer esse cálculo do custo de aquisição de cliente. Não é complicado, mas não quero misturar aqui os assuntos. Bom, mais uma métrica importante aqui. O volume
de contratos fechados. É o mais óbvio de todos. Por quê? Com ele você vai saber o seu índice de efetividade do seu comercial. Mas, cuidado aqui com a armadilha de só fazer aquele cálculo simplista que eu falei no início, que é pegar quantos leads entraram em geral e quantos contratos fechados. É uma métrica importante? Sim, desde que você esteja olhando para várias outras métricas também, né? Todas aquelas métricas intermediárias que eu venho citando aqui ao longo desse vídeo. Só pegar essa métrica grosseira de topo para contrato fechado não vai te dizer muita coisa e corre o risco até de te dar informação errada. Então, não faça isso. Então, métrica por contrato fechado, mede também a jornada ali dentro do funil, contrato fechado por produto, por mês, por closer, por unidade de negócio, se você tem várias áreas do direito, por filial, se o seu escritório tem várias filiais. É muito importante enxergar todo esse detalhamento. Porque se você tem problemas, e quanto mais complexas essas operações aqui, como eu dei exemplos, se você tem problemas ali no meio, você nunca vai enxergar. Se você só tirar uma métrica grosseira de, olha, eu tive 1000 leads e fechei 50 contratos. Essa métrica é muito simplória, ela não serve. Então, faça o máximo de detalhamento possível que você fizer a partir dessa métrica de contratos fechados. E outra métrica importante, que ela não é exatamente uma métrica, ela é mais uma dimensão, porque ela é qualitativa, que é a origem dos leads. Então, saber qual canal de aquisição está trazendo todos os leads que estão dentro do seu funil. E aqui é importante, se você conseguir mensurar os leads que estão dentro do funil e não só os que fecharam, melhor ainda. Porque você consegue diferenciar os que estão se perdendo no meio do funil para os que realmente fecham o contrato. Tá? Isso é feito com os tagueamentos, né, os tagueamentos das campanhas. Né? Então, você sempre vai ter o tracking code que você vai gerenciar o mais detalhado possível cada uma das campanhas para você conseguir saber de onde fechou essa campanha. Okay? Existe aqui um cuidado. Por quê? Mesmo fazendo essa metrificação direitinho ali com os tracking codes, né, aquele UTM depois de cada canal, mesmo assim, essa métrica não vai ser precisa. Principalmente se você levar em conta, se você adotar o conceito da atribuição de último clique. Vou até explorar um pouquinho, porque outro dia eu tive uma discussão muito boa sobre isso. Por quê? Qual que é um erro que muitos escritórios, muitas empresas em geral cometem, que é enxergar qual foi o canal que o cliente fechou, o canal que convenceu o cliente, que é a atribuição de último clique, ou seja, o cliente viu minha campanha no Instagram, clicou ali e fechou. Então, o canal que converteu, o canal foi o Instagram. O canal importante é o Instagram. Cuidado. Cuidado, porque isso é muito delicado. Normalmente, claro que varia de produto para produto, produtos mais simples tendem a ser mais imediatistas, né? Produtos mais baratos tendem a ser imediatistas, assim como eu falei, então isso até a atribuição de último clique até pode ser mais factível, mas em produtos mais complexos não. Dificilmente a atribuição de último clique vai pegar isso. Por quê? Porque muitas vezes o cliente vai precisar de 2, 3, 4, 5 pontos de contato. Dependendo se o produto é complexo, o mercado fala até em 8 pontos de contato antes de fechar o negócio. E esses tantos pontos de contato não são no mesmo canal. Às vezes ele viu no Facebook, viu no Instagram, viu no TikTok, viu no YouTube, viu no LinkedIn. Até aí viu no seu e-mail marketing.
Até aí, tudo bem. Tem como você colocar tracking code em todos esses canais e você consegue mapear se ele passou nestes 6 canais ou passou 2 vezes em cada um. Aí tem que mudar a atribuição de clique, né? A atribuição de clique padrão é contar uma vez só. Mas se for só assim, até que daria para mensurar. Mas a vida real não é assim. Na vida real, essa pessoa conversa com outra no WhatsApp. Essa pessoa conversa com outra presencialmente. Essa pessoa vê um anúncio de um concorrente seu que lembra dela do seu anúncio. Tem uma série de outros pontos de contato que essa pessoa pode ter que não são com os seus ativos, com os seus canais. É isso que o mercado chama de dark funnel ou dark social. Ou seja, coisas que não tem como mensurar. Ah, meu Deus, e agora? Não tenho como mensurar, não vou saber. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou trazendo essa questão para você saber que se essa sua métrica mostrou que a atribuição de último clique foi o Instagram, e depois do ponto de contato no Instagram ele fechou contrato, você não pode tomar a conclusão do tipo: ah, eu percebi aqui que 90% dos meus leads passam no Instagram e fecham. Então, eu vou matar todas as campanhas, todos os conteúdos, tudo que eu faço em outros canais e vou deixar todos os meus alvos no Instagram. Nunca faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque você pode estar comprometendo seriamente todo o seu funil, porque se esse lead estava passando em outros canais e por último no Instagram antes de fechar, significa que o topo de funil dele foi em outro canal. Talvez o topo de funil dele estivesse sendo no Google, que você nem está mapeando, nem está traqueando. E aí você tira do Google, tira do Facebook, você perdeu esse lead. Você não vai mais ter lead, não vai mais ter topo de funil, lead de topo de funil entrando. Então, tome muito cuidado com decisões a partir de origem dos leads. É importante mensurar. É uma métrica que nunca vai ser 100%, mas você tem que aprender a lidar com essa instabilidade aqui do não usar a atribuição de último clique e não usar outro ponto, outra variável. Tomar cuidado com a janela de atribuição. Não deixe janela muito curta, tipo uma semana ou dias. É importante ter uma janela de pelo menos um mês, porque principalmente se o produto é mais complexo, porque a pessoa nesse um mês ela vai visitar os diversos pontos de contato. Se você não tiver uma janela de atribuição larga, não tiver enxergando essa atribuição em outros canais e até prevendo esse possível dark social, dark funnel, você vai cometer erros graves aí no seu funil. Então, toma muito cuidado com isso. Muito bem. Essas 9 métricas que eu trouxe aqui, né? São métricas importantes, realmente importantes, de modo geral, para prospecção de cliente na advocacia. São só essas? Não. A depender da sua campanha, da sua forma de atuação, dos seus canais, você vai usar outras métricas. Eu não falei aqui, por exemplo, nenhuma métrica relacionada à prospecção offline. E ela é importante. Eu atendo na consultoria, eu atendo muitos escritórios que têm prospecção offline e são muito efetivas. Então é importante também. Então, além destas que eu trouxe aqui, dessas métricas que eu apresentei, expliquei, procure aí também na sua operação quais outras métricas podem ser importantes e relevantes para você acompanhar. Começa com essas, vai aumentando a complexidade, aumentando a quantidade delas, para você ter cada vez um raio-x mais detalhadinho, mais perfeitinho de como funciona a sua prospecção. Porque é só assim que você vai melhorar, otimizar a sua prospecção. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa aqui sua curtida, por favor, ajuda o YouTube a espalhar mais esse conteúdo. Se isso te deixou com dúvidas,
Vamos conversar. Deixa aqui nos comentários quais são suas principais dúvidas, quais dificuldades você enfrenta aí no seu dia a dia, na prospecção do seu escritório, porque quero te ajudar a ter uma prospecção mais eficaz e te trazer cada vez mais clientes para o seu escritório, ter um escritório produtivo e lucrativo. Até a próxima!